Boa noite, prezados telespectadores. Estamos abrindo agora a segunda rodada de palestras do Filosofia Online, um evento promovido pelo curso de especialização em filosofia, vinculado ao curso de licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo. Hoje teremos a participação dos professores Cléber Fernandes e Cristiano Capovilla, que debaterão sobre a temática fascismo e antifascismo em tempos de pandemia. O professor Cléber Fernandes trabalha na Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, é licenciado em Filosofia pela PUC de Minas Gerais, é mestre em História, especialista em História do Brasil pela Universidade Federal de Goiás e atualmente cursa doutorado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, investigando as afinidades e ressonâncias anarquistas na filosofia de Gilles Deleuze. Ele mantém um blog Filosofia e Vida, que publica diversos textos autorais sobre filosofia, literatura e arte. Vale a pena conferir o blog para quem tem curiosidade de conhecer mais o trabalho do Cléber. O professor Cristiano Capovilla trabalha no Colégio Universitário da Universidade Federal do Maranhão, campus São Luís. É graduado em Filosofia pela UFMA, especialista em Filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão e é mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também faz doutorado na UERJ, na mesma turma do professor Cléber, com a sua pesquisa Arte e Filosofia na Poética de Gonçalves Dias, uma leitura hegeliana. O professor Capovilla também ele já foi premiado, né, contemplado com o Prêmio Bandeira Tribuzzi, né, de jornalismo literário, em 2018. E atualmente é vice-presidente do Conselho Editorial da Editora da Universidade Federal do Maranhão, da EDUFMA. Esse debate será iniciado agora, né, com a palestra do Capovilla, que terá como título Neoliberalismo, Neofascismo e Sociedade e seu controle sobre a pandemia, aspectos filosóficos. Em seguida, teremos a palestra do professor Cléber Fernandes, intitulada O Antiédipo por uma Vida Não Fascista. Eu sou o professor Nertan Silva Maia e estarei aqui mediando esse debate. Cada professor terá, em média, 20 minutos para a sua fala. Claro que com alguma exceção, eles podem se ampliar mais seu tempo de fala, né? Mandaremos entre 20 e 30 minutos, mais ou menos. Então, professor Capovilla, a palavra é sua, por favor. Pode iniciar a sua belíssima explanação. Boa noite aos ouvintes, boa noite ao Nertan, boa noite ao Cléber. Obrigado pelo convite, é um prazer participar desse debate. Bem, o meu tema, quando eu reuni os conceitos de neoliberalismo, neofascismo, sociedades de controle e ainda a pandemia, eu, na verdade, estou querendo me referir a essa tempestade perfeita sobre a qual nós estamos vivendo hoje no Brasil, né? Então, eu vou enfocar esses aspectos sob a ótica do materialismo histórico, né? Que é o que exatamente? Que é para tentar fazer uma correlação entre o processo econômico, no caso o neoliberalismo, e as formas do poder político. Ou seja, o materialismo histórico ele vai nos fornecer os elementos sobre os quais nós vamos desvendar esse tipo de correlação entre a economia e as suas formas políticas de dominação do capital. E é por aí que eu vou tentar, vamos dizer assim, fazer uma análise e depois uma síntese desses diversos aspectos. Bem, numa primeira aproximação, nós vamos destacar aqui o papel do neoliberalismo. E nós vamos entender por que isso tem muita importância. O neoliberalismo, nós podemos conceituá-lo de maneira muito sintética como sendo a ideologia do capital financeiro. A certidão de nascimento do neoliberalismo, que é propriamente um aspecto econômico, ele se dá a partir de 1971, nos Estados Unidos, sob o governo do Richard Nixon. É nesse governo, em 1971, que os Estados Unidos eles rompem
de maneira unilateral o acordo econômico que até então sustentava as transações comerciais do mundo. O acordo que foi feito pós-Segunda Guerra Mundial, o famoso acordo de Bretton Woods, que, entre diversos aspectos, tinha por centro, o Bretton Woods tinha por centro colocar o dólar como a moeda das transações internacionais. Esse acordo ele previa, em seus termos, que o dólar ele valeria enquanto moeda das transações internacionais, justamente porque ele seria lastreado com um padrão, que é o chamado padrão ouro. Ou, dito em palavras muito simples, cada dólar impresso dos Estados Unidos teria o seu equivalente em ouro. Em tese, até 1971, qualquer um poderia pegar uma nota de $1, $100 ou $1.000, ir lá no Banco Central dos Estados Unidos e trocar o seu equivalente em ouro. A gente chegava lá e pegava uma raspinha de ouro equivalente àquele dólar. Essa foi a forma encontrada para você dar lastro àquele papel moeda. Né? Em 1971, o Nixon rompeu com isso, de maneira unilateral. O acordo de Bretton Woods foi um acordo feito entre todos os países após o término da Segunda Guerra Mundial. Em 71, não. O Nixon, por conta própria, em cima do poder imperial dos Estados Unidos, rompeu o acordo de Bretton Woods e deslocou o lastro da moeda norte-americana, o dólar, não mais no ouro, mas lastreou o papel moeda norte-americano, o dólar, nos títulos do Tesouro norte-americano e em outros derivativos, em outros papéis. A partir daquele momento, essa transição, né, do lastro em ouro para o lastro em outro papel, seja ele títulos do Tesouro Público, seja eles bônus, dívidas, ações, ou outros papéis quaisquer, né, que estão aí sendo operados nas bolsas de valores, o que aconteceu? Ali é o certidão de nascimento da hegemonia do capital financeiro dentro do sistema sobre as outras formas de capital. Então, naquele momento, essa ação colocou o capital financeiro como líder hegemônico sobre o capital industrial, que até então comandava, e sobre o capital comercial, que é a forma hegemônica do capitalismo no mundo, lá nas suas origens, né, lá na sua expansão originária do colonialismo e tal, que era o capital que buscava as mercadorias, buscava das grandes navegações, né, das chamadas grandes descobertas. Então, você tem o capital comercial, no momento, depois você tem o capital industrial, da Revolução Industrial, e agora, em 1970, do século passado, 71, você tem o capital financeiro. Essa mudança, essa hegemonia do capital financeiro sobre o conjunto do sistema do capital, ela é uma mudança grande, profunda, e que trouxe grandes consequências, né, para a correlação entre o modo econômico e o modo institucional do poder político. Né? Isso por quê? Porque o capital financeiro, ao contrário do capital comercial e ao contrário do capital industrial, ele sonha, ele tem dentro da sua ideologia a ideia de que valor produz valor, ou seja, dinheiro produz dinheiro. Ou seja, aquela clássica fórmula que Marx apontou lá no Capital, que seria a síntese do capitalismo, né? Dinheiro produz mercadoria, que produz mais dinheiro, D, M, D'. O capital financeiro ele quer saltar o M, ele quer D'. Dinheiro produz dinheiro. O que isso significa na prática? Isso significa que é uma forma do capital querer gerar valor a partir de si próprio, sem descer para a produção. Ele quer se livrar do trabalho. Né? O capital financeiro ele quer se livrar do trabalho.
ele quer se livrar de um aspecto ontológico da produção do valor, que é o trabalho. Então, esse rompimento é um rompimento drástico, terrível, do ponto de vista da formação histórico-social, né? Então, ele produz novos circuitos de valorização do valor. Então, por exemplo, isso em 71 do século passado para agora. Então, por exemplo, as redes de valorização do valor das bolsas de valores e aqueles papéis que rolam por lá são tentativas de criar essas mediações na forma que o valor consiga gerar valor, né? Então, eu transformo uma dívida num ativo, por exemplo. Não deixa de ser, mas ele se torna um ativo do ativo, do ativo, do ativo, do ativo, né? Um papel sobre um papel, sobre um papel, sobre um papel, né? Existe um valor, mas esse valor ele anda circulando. Em alguns pontos, eles estão inflacionados. Em outros pontos, eles fazem parte de uma bolha especulativa. Ou seja, não há mercadoria, não há trabalho, não há valor real sustentando essa jogatina que gira o mundo 24 horas por dia. E esse elemento é muito interessante porque, por esse capital ele se deslocar pelo mundo de forma dinâmica, 24 horas por dia. Quando o Ocidente dorme, o Oriente trabalha. Quando o Oriente dorme, o Ocidente trabalha. E isso não para, né? Nesse processo de globalização, no sistema interligado dos mercados, possibilitado aí pelos esses meios de comunicação, como, por exemplo, a internet. O que acontece? Esse sistema econômico ele é muito volátil. Então, de uma hora para outra, esses papéis eles se deterioram, porque na hora que por um momento, por um motivo qualquer, que você vai buscar o valor real daqueles papéis e não encontra, eles perdem o valor imediatamente. Então, bilhões de dólares podem desaparecer como uma bolha, o pessoal chama de bolha especulativa, uma bolha de sabão. Toca e acabou, não tem nada ali. Então, veja bem, isto incide, esse tipo de característica do mercado financeiro e dessa jogatina e dessa especulação, desse parasitismo que não produz nada, apenas especula em cima de valores, ele incide também na esfera produtiva, porque ele é que está comandando o sistema, né? Então, o que nós temos desse processo a partir de 71? Nós temos crises financeiras constantes, gravíssimas, e que incidem sobre a esfera produtiva, né? Vamos dizer assim, essa superestrutura de valor incide sobre a esfera produtiva. Então, nós temos, por um lado, um desemprego endógeno, que é o problema, né, no mundo, a partir dos anos 70, um desemprego endógeno, já que o capital ele não quer mais prescindir da mediação do trabalho, né? Ele quer fazer valer por si mesmo. E nós temos, por outro lado, a chamada austeridade fiscal, que é o quê? A austeridade fiscal nada mais é do que uma ideologia segundo a qual o Estado deve ser mínimo, deve ser desidratado, né? Deve ser austero nos seus gastos, né? Para justamente liberar recursos para a jogatina do mercado financeiro. Então, essas duas coisas não combinam do ponto de vista estrutural na economia. Você ter um desemprego estrutural endógeno e você ter uma austeridade fiscal. Essas duas coisas não combinam. Porque é o contrário. Quando você tem uma grave crise econômica e um desemprego alto, o Estado precisa entrar para fazer essas mediações. É aí que você precisa do Estado. Mas não. No sistema neoliberal, na ideologia do capital financeiro, permanece o desemprego e permanece a austeridade. Então, é uma crise constante. Uma crise grave e constante. Então, esse é o primeiro ponto, o neoliberalismo. Em 1990, o filósofo francês Gilles Deleuze percebeu isso claramente, né? Ele deu uma entrevista, depois ele escreveu um pequeno artigo
exatamente sobre isso, chamado Controle Devir, é o nome da entrevista, né, da qual ele dá e trata disso, e depois um proscripto, né, sobre controle devir, sobre as sociedades de controle. Ele escreveu isso em 1990, ou seja, 71 nasce, vamos dizer assim, o neoliberalismo, e em 1990, com a queda do socialismo na União Soviética, queda do Muro de Berlim, aquelas coisas todas, explodiu, é a chamada globalização. Então, foi o momento que acendeu ao mundo aquela ideologia que nasceu em 71. Nos anos 90, ela estava na origem. E o Deleuze pôde perceber isso na sua origem. E ele tirou muitas conclusões interessantes sobre isso. E ele identificou de pronto, sobre essa nova roupagem do capital, né, sobre esse novo desenvolvimento do capitalismo, que é o neoliberalismo, o capital financeiro, ele chamou de sociedades de controle. Né? Observe que as sociedades de controle, na minha interpretação, pelo menos, elas são, vamos dizer assim, o correlato institucional do poder político do capital, da hegemonia do capital financeiro. Por que isso? Porque as sociedades de controle, ao contrário das sociedades de confinamento, né? Ao contrário da sociedade de confinamento, ela propõe um controle em espaços abertos. Quer dizer, não se trata mais do aprisionamento de corpos, né? Não se trata mais dos regimes fechados, não se trata mais da escola, da prisão, do quartel e da fábrica. Tudo isso já não é mais o centro. O centro agora é outra coisa. O centro agora são os chamados, o que ele diz, são os controlados. O que são os controlados? Os controlados são exatamente esse sistema em rede que permite o controle das mentes, principalmente, o controle espiritual, vamos dizer assim, nos espaços abertos, e não mais em espaços confinados. Mas como isso é possível? Como é possível um controle das mentes e dos espíritos em espaços abertos? Em espaços confinados, nós já sabemos, né? A escola cumpre esse papel, o quartel cumpre esse papel, a prisão, que é o elemento máximo, né, do confinamento, também cumpre esse papel, e a gente sabe como funciona. Mas como funcionaria um controlado, ou seja, um controle em espaços abertos? Aí entra uma função fundamental, tanto para o capital financeiro, quanto para a sociedade de controle, que é exatamente o chamado cyberespaço. Né? É isso aqui. A rede da internet, vamos quisermos, né? A rede do cyberespaço. Essa rede, ela desloca o antigo espaço público, né? A praça, as festas públicas, a rua e outras coisas mais. Os antigos espaços públicos, eles são deslocados para as chamadas redes sociais. Né? As redes sociais, portanto, elas vão substituir, num certo sentido, as manifestações dos indivíduos. O que se chama de liberdade individual, as liberdades individuais, será, em muitos sentidos, essa liberdade de um sujeito vir aqui na rede internacional de computadores e emitir suas palavras, ou ir no seu Facebook e dar seu comentário, ou no Instagram, ou no Twitter, até mesmo no WhatsApp, né, e fazer seus comentários no WhatsApp. Qual é o problema disso que o Deleuze enxerga? Enxerga justamente isso controlado. Porque para você entrar numa rede dessas, você precisa de uma senha. E essa senha, para entrar em qualquer uma coisa, você precisa
né, do sistema, você precisa de uma senha. E ao entrar com uma senha, ela te possibilita você ir para qualquer lugar. Mas a mesma senha que te possibilita ir para qualquer lugar é também a que te impossibilita de ir para qualquer lugar. Porque na medida em que você entra nesse sistema, você está, vamos dizer assim, sob o efeito das chamadas, dos chamados controles em meios abertos, que nós podemos chamar aqui também do algoritmo, né? Da política do algoritmo. Ou seja, os algoritmos, eles não vão te colocar em contato com toda a humanidade. Eles vão te selecionar para uma bolha, para um público de iguais. Você falará para os seus iguais. Você não falará para o grande público. E esse algoritmo vai controlar o seu acesso. No fundo, o que as sociedades de controle possibilitam é você falar para os seus. Ou seja, você ficar dentro do que se chama de bolha. É a mesma antiga tribo. Sabe? Aquelas antigas tribos que tinha antigamente, aquelas antigas gangues, aqueles antigos iguais ali que reuniam nas praças e tal, você só andava com seus iguais. Isso vai acontecer agora, através do algoritmo. Você também só vai falar para a sua tribo, você não vai falar para todo mundo. É uma ilusão essa rede social nesse aspecto. E o mesmo a senha que lhe possibilita entrar, pode lhe barrar também, como lhe barra. O algoritmo pode lhe barrar. E esse meio é um meio artificial, né? A internet, os controlados, eles também estão sob a ação de máquinas, né? Como tudo isso aqui se reduz a algoritmos, a inteligência artificial tem espaço aqui dentro para debater conosco, por exemplo. Não tem na praça pública, não tem nos espaços reais da democracia, mas aqui dentro da rede tem. Aqui dentro da rede, onde é controlado o tamanho das palavras, onde é controlado o tempo de acesso, a inteligência artificial tem poder e adquire uma força semelhante à nossa. Então, nesse sistema aqui, que substitui a vida pública, vamos dizer assim, está substituindo a vida pública, segundo Deleuze, em certo sentido, nós estamos numa sociedade de controle em espaços abertos, né? Então, sobre isso... Você tem 5 minutos para poder concluir sua fala. Fala em controle, né? Tá, tudo bem, vamos lá. Então, por exemplo, os românticos, hein, Nertan? Os românticos falavam muito do Volksgeist, do espírito do povo. Mais tarde, o Benjamin, Walter Benjamin, já vai nos dizer que a indústria da cultura virou indústria de massa. Então, o que era povo virou massa. E agora, o Deleuze vai nos dizer que o que era massa virou dados, banco de dados. Compreendeu? Olha a massificação ocorrendo aí. De povo para um espírito do povo, para massa, para uma cultura de massa e agora para uma cultura de dados. É aí que fica, por exemplo, a Cambridge Analytica, entendeu? Garimpando dados das pessoas nas redes sociais, forjando testes, roubando dados e influenciando as pessoas com as suas diretivas políticas, né? E conseguindo interferir objetivamente nas democracias liberais. Então, assim, para fechar, falei de neoliberalismo, falei de sociedade sob controle, que é só para fechar o que é o neofascismo, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos a tempestade perfeita. Nós temos uma crise econômica movida pela austeridade, desemprego e ortodoxia econômica. Nós temos um esvaziamento da política, causada pelas sociedades de controle, né? E pelo fim
pelo fim, num certo sentido, da política pública, tal qual foi nos legada pela tradição. A política agora ela é, acima de tudo, um controlado, né, nas palavras de Deleuze. Então, nesse momento onde a política ela cai, a política pública, a política em espaços públicos, ela cai, aonde a crise econômica se apresenta, aonde a ortodoxia econômica se apresenta, esses são as misturas que, tanto no início do século XX como agora, fornecem os elementos para uma saída conservadora da crise. Né? E aí surge o que nós chamamos de neofascismo. Só para fechar, então, depois a gente abre aí para o debate, o neofascismo ele não tem um conceito. Ele é uma coisa, já era no passado e continua agora. Ele é uma coisa da vontade. É o triunfo da vontade, como dizia Hitler, como dizia Benito Mussolini. Né? Não peçam para um fascista defender racionalmente seus pontos de vista. Ele não vai defender. Ele vai falar de vontade. Ele vai falar de ressentimento. Ele vai falar de ódio. É disso que ele vai falar, porque é isso que move o fascismo. Ele não tem uma clareza racional. Ele é particularmente irracional nesse aspecto. É uma ideologia heterogênea, que tem um pouco de tudo. Tem um pouco de liberalismo, tem nacionalismo primitivo, tem um militarismo na sua forma cooperativista, xenofobia, ortodoxia religiosa. Né? Então, essa amálgama multifacética é o que aparece como sendo o fascismo. E o que move ele é a agitação. Ele é fundamentalmente por ser vontade, e não por ser racional, mas por ser pura vontade, vontade de potência, né, da qual eles pegaram lá atrás e trouxeram para o triunfo da vontade, é que eles fornecem essa ideia da ação, a ação direta. Grupos organizados que estão lá para intimidar, não estão para convencer, eles não querem convencer, eles querem intimidar. E isso tudo sobre a ótica de uma pandemia. Eu acho que a pandemia, juntando esses três fatores com a pandemia, serviu para mostrar, vamos dizer assim, esse lado mais, como eu dizia, essa opção pela morte que o neofascismo faz. Né? Ficou claro para todo mundo que o neoliberalismo é incapaz de resolver os problemas sociais, que as sociedades de controle são incapazes de fazer um movimento organizado e racional para combater uma ameaça global como foi esse vírus, e, por fim, que o neofascismo mostra a sua cara de morte quando a pandemia chega. Então, nós enfrentamos uma tempestade perfeita, temos muito pelo momento que nós passamos, né? Mas que a gente precisa, enquanto filósofos que estão assistindo os acontecimentos, refletir e especular sobre as causas profundas do que está acontecendo conosco hoje. Então, seria isso, eu deixaria mais coisas aí para o debate, para não me alongar muito. Obrigado. Obrigado, professor Capovilla. Excelente relação que você fez entre o neoliberalismo, né, o neofascismo e o controle social, né, nessa pandemia. E agora o professor Cléber Fernandes vai nos esclarecer sobre o que ele pensa sobre o antiédipo, né, por uma vida não fascista. Cléber, a palavra é sua, por favor. Obrigado, Nertan. Obrigado, Cristiano Capovilla, aí, pela exposição clara, objetiva. Eu gostei muito, principalmente eu acho que a sua fala final, principalmente, cai como uma luva para o que eu quero começar a discutir. Porque um dos elementos mais significativos do processo quando se pensa o fascismo ou neofascismo é exatamente essa questão do desejo, da vontade. Porque ele é o elemento fundador disso. E aí a sua exposição vai me ajudar bastante no que eu quero tentar expor aqui.
Quero agradecer o convite para estar aqui presente junto com você nessa mesa. É um momento muito agradável, apesar de todo essa tempestade que você disse que nós estamos vivendo, de fato estamos. Uma tempestade assustadora, porque nós não temos ideia dos rumos, dos desdobramentos que virão pós a passagem dessa pandemia, dessa tempestade. Eu fiquei pensando, quando montamos essa mesa, por que pensar o antiédipo, né? Por que pensar o fascismo e o neofascismo e o antifascismo no tempo de pandemia? Aparentemente pode ser meio estranho começar a discutir essa temática política num momento de crise existencial, já que as pessoas estão receosas se vão superar essa pandemia, né? Se vão sobreviver a esse vírus. E diante de uma crise dessa ordem, a ordem dos fluxos de vida, pode ficar a sensação que nós estamos falando coisas não importantes, né? Desimportantes, né? Entre aspas. Parece que há mais de 100 anos nós nunca tínhamos vivido uma situação como essa. O planeta todo está numa sensação de que parece que o nosso tempo está se esgotando aqui. O fluxo de morte contínuo, diário, nos relatos sanitários indicando a quantidade de mortos o tempo todo, dá a sensação de que o nosso planeta, nós estamos caminhando para um fim, sendo bem escatológico, né? Sendo bem apocalíptico. A vida humana está em jogo. E, de fato, se a vida humana biológica não está em jogo, pelo menos nós temos quase que certeza que a forma de vida dessa sociedade que nós organizamos, ela está em xeque, pelo menos. O fato é que a pandemia nos faz perceber não só a fragilidade da existência humana, mas também colocou a olhos vistos a fragilidade do próprio sistema neoliberal, como você muito bem nos apresenta aí como um bom discípulo de Hegel, historicista, né, mostrando exatamente aí todas a construção histórica desse modelo econômico, que mostrou que é frágil e que provavelmente, se não virar óbito, que eu acharia que seria ótimo, mas vai ter que se redesenhar, se redefinir, se reconfigurar para os próximos anos após essa pandemia. E aí parece que tem algumas questões que nós temos que nos colocar, ou que na verdade ficam rodando as nossas cabeças quando percebemos o quadro onde nós estamos inseridos, nessa tempestade que parece que não quer passar. Que caminho nós vamos tomar? O que vai restar da nossa sociedade pós essa tempestade? Quem vai sobreviver? E existe alguma coisa, efetivamente, a quem nós podemos recorrer ou nos apegar para tentar sair? Eu acho que toda análise é precipitada quando tentam dizer tanto da morte definitiva do sistema capitalista, como alguns tentam jogar ao vento, como se agora o capitalismo neoliberal realmente morreu. Isso eu acho que é precipitação ainda, porque nós sabemos que o capitalismo, ao longo de toda a sua história, ele teve e tem uma plasticidade fantástica e consegue se reinventar. E a questão é em base em que ele vai conseguir se reinventar. Parece que as bases, os fundamentos de nossa sociedade, parece que estão evaporando.
E aí podemos lembrar a frase do velho Marx, né? Tudo que é sólido desmancha no ar, e parece que, de fato, aquilo que se parecia tão sólido está evaporando em certa medida. Nunca foi tão verdadeira essa sentença, essa máxima escrita no Manifesto do Partido Comunista do Marx. O certo é que nós estamos numa era da incerteza. Se, por um lado, nós estamos vivendo dentro dessa estrutura de uma sociedade de controle absoluto, por outro lado, esse controle absoluto da mente, do espírito, através desse controle dos dados, né, que você muito bem expôs, nós podemos dizer que, por trás disso, nós temos, com certeza, um elemento importante, que é pensar esse fantasma que o tempo todo quer ronda as democracias capitalistas há tempos, que é o fascismo. E é por isso, talvez, mesmo que aparentemente o tema político é um tema distante do existencial, em certa medida, o debate sobre o fascismo ele se encaixa exatamente nessa compreensão da sociedade que nós estamos vivendo de forma clara. E aí, se debruçar sobre o antiédipo é se debruçar sobre a base do fascismo. Por que se debruçar sobre o antiédipo é se debruçar sobre o fascismo? Porque Gilles Deleuze e Félix Guattari, quando escreveram o Antiédipo nos anos 70, publicado em 1972, essa obra tinha a intenção não só debater a psicanálise, não só discutir a questão da psiquiatria, e principalmente a psicanálise freudiana, lacaniana, mas por trás do debate sobre a psicanálise, o que nós temos no Antiédipo é um debate sobre o fascismo. O Antiédipo é um livro, é um tratado filosófico de política. Isso o próprio Deleuze, em várias entrevistas, anunciava. Que o que ele produziu, de fato, não foi só uma crítica à psicanálise, e não só a proposta de um novo modelo de análise, que seria a esquizoanálise, mas, principalmente, um debate sobre o capitalismo. Tanto é que o subtítulo do Antiédipo é Capitalismo e Esquizofrenia. Então, você tem no Antiédipo toda uma análise sobre o sistema capitalista. E um debate interessante porque é um debate que tenta, no processo de construção sobre as marcas ou as características do capitalismo, mostrar a perversidade desse sistema. É um sistema que tem tentáculos controladores e, ao mesmo tempo, vampiresco, porque suga, tritura, consome a vida, a vitalidade das pessoas. E onde entra a questão do fascismo no Antiédipo? Acho que quem nos deu um norte interessante para a leitura do Antiédipo como uma ferramenta antifascista, ou por uma vida não fascista, foi Michel Foucault. Michel Foucault, em 1977, quando foram fazer o lançamento da edição norte-americana do Antiédipo, ele apresentou nessa tradução um prefácio. E esse prefácio, o Foucault nos diz que o Antiédipo é, sem dúvida nenhuma, uma introdução à vida não fascista. E em que sentido ele está mudando o eixo? Porque se para Deleuze o Antiédipo é um tratado de filosofia política, para Foucault ele é muito mais um tratado de ética. Nós temos no Antiédipo, então, pistas de como evitar ser tragado, engolido pela ideologia fascista. E aí, o que o Foucault faz nessa introdução é algo brilhante, belíssimo.
Ele vai nos dando dicas de leitura sobre o antiédipo e, ao mesmo tempo, dizendo, olha, o grande rival, o grande inimigo que Deleuze e Guattari estão discutindo não é o fascismo histórico. Então, nós não temos que, ao nos depararmos com essa ideia de fascismo ou neofascismo, querer enquadrar rapidamente nas experiências históricas do fascismo, porque isso não é o mais importante, e principalmente quando nós estamos olhando as bases do fascismo, não é o ponto mais importante. Pensar as experiências históricas, mesmo porque também as experiências históricas não se limitam a essas duas que sempre vêm à nossa cabeça, que é o fascismo italiano e o nazismo alemão, mas lógico, nós teríamos a Espanha com seu fascismo na figura do Francisco Franco, nós temos Portugal também com sua experiência fascista, em certa medida o Brasil com a sua experiência fascista no Estado Novo, mas essas experiências históricas não são tão importantes quando nós queremos entender o que é isso, o fascismo. E um dos elementos mais importantes do fascismo, o professor Cristiano já chama a atenção no final da sua fala, que é a questão da vontade, do desejo. Eles se entendem. Você entende muito mais o fascismo quando você compreende essa categoria. E aí tem vários trabalhos, tanto no século XX, principalmente, que tentam entender a psicologia do fascismo e que poderiam nos dar elementos muito importantes. Agora, eu não vou buscar neles, não vou buscar em Reich, não vou buscar em Freud, não vou buscar em nenhum desses outros tratados que já existem sobre a psicologia do fascismo, porque eu entendo que o antiédipo tem um elemento novo nesse processo. Porque, Cristiano, se Deleuze acerta quando discute a questão da sociedade de controle, num dos seus últimos textos, né, que ele morre em 95, esse texto que você discutiu, né, nos apresentou, é de 90, no próprio antiédipo nós já temos elementos muito significativos para entender essa dinâmica que o sistema capitalista está caminhando, está nos conduzindo. Porque nós temos que olhar, se por um lado o desejo é um elemento importante no fascismo, nós também temos um outro elemento importantíssimo, que é a violência, o uso da força. E esse aí é um elemento perverso, né? Porque o fascismo, ele consegue esvaziar o indivíduo de si mesmo. Nós temos, talvez, uma coisa que vai ser própria do fascismo, que se tem uma sede de poder calcada com essa sede pela violência, o uso da força para controlar os inimigos, impossível não, e um desejo profundo de eliminar esse inimigo, ele é apenas a potencialização daquilo que o próprio sistema neoliberal já faz. Eu acho que quando você mostra a dinâmica do descarte que o sistema capitalista financeiro tenta fazer e fez já boa parte, transformar dinheiro em dinheiro, sem a mediação do trabalho, sem a mediação importantíssima que é o que produz de fato valor. Isso é uma forma de descarte da existência e da vida humana de forma brutal. E aí, talvez, se nós começarmos a entender os elementos constitutivos do fascismo, que estão ancorados exatamente também na própria estrutura do sistema capitalista, onde as pessoas não são pessoas, as pessoas são coisas. Ou, se nós quisermos usar um pouco a própria linguagem deleuziana, elas são máquinas produtivas. E essas máquinas, quando elas deixam de produzir, elas podem e devem ser descartadas, eliminadas.
não é só um descarte do ponto de vista ontológico. O que nós temos efetivamente no capitalismo neoliberal, no capitalismo financeiro, é um descarte do indivíduo na sua totalidade. Ele não é mais necessário. O trabalhador não é mais necessário. Você tem um número mínimo de trabalhadores necessários para manter a máquina funcionando. E o resto. E aí você entende por que é fácil, durante uma tempestade como essa, ouvir pessoas dizendo que vão morrer apenas 7 ou 5 mil velhinhos. Os velhinhos podem ser descartados exatamente porque já não são mais agentes produtivos dentro do sistema. Quando nós somos transformados como máquinas produtivas, quando essa máquina produtiva não produz mais absolutamente nada, ela deixa de ser importante, ela é peça inútil e, consequentemente, pode ser descartada. Aí eu lembro de um verso da canção do Chico César, que nos diz lá que nessa nova Babilônia, no capitalismo, eu e você somos só carnes humanas para moer, para serem trituradas. Se não há mais nenhum tipo de utilidade, pode ser descartada. Aí eu descarto, do ponto de vista ontológico, na tentativa de dizer eu preciso apenas de 20% da mão de obra que eu precisava nos anos 80 e 70. Agora, 20% basta para fazer a produção seguir. 80% são descartáveis, poderiam ser carnes moídas, trituradas pelo sistema. E são, e já o são. E o que essa pandemia fez foi exatamente colocar isso de forma mais crua, dura. Nós estamos num sistema que não tá, se de um lado você tem um monte de pessoas solidárias, gritando por solidariedade, ajudando pessoas, isso é maravilhoso, mostra uma tentativa de resistência da humanidade em nós, mas, por outro lado, quando você olha para o sistema em si mesmo e por toda a luta das pessoas em defesa desse sistema, nós temos uma tentativa de perpetuar o extermínio, a morte, a violência. Então, não que o fascismo em si ele sozinho é violento. Não, ele, na verdade, acompanha a violência brutal da coisificação do sistema capitalista, que já transforma as pessoas em nada, em objetos, em mercadoria. Agora, para além disso, existe talvez uma força do fascismo que não é só dentro dessa macropolítica molar, né? Nós teríamos que talvez ir para o micro, para as microestruturas que dão sustentação a isso. Porque o fascismo ele não se sustenta porque tem um fascista no poder, porque tem um governante fascista. Ele só vai se sustentar quando ele tem, aí sim, um amparato de um grupo de sustentação que viabilizam o funcionamento do fascismo nas microestruturas das relações humanas. E aí esse é o grande problema, talvez, esse é a grande questão que está no antiédipo, segundo Foucault. Que se a nossa luta antifascista não é uma luta contra o fascismo histórico, não é uma luta contra essas experiências históricas, mas é principalmente para tentar não nos deixar ser conduzidos pelo desejo, pela vontade que acaba sendo vivida, né? Vontade de poder, vontade de controle, vontade de dominação, violência objetiva e simbólica que acontece nas relações dentro das estruturas menores, seja na relação familiar, seja nas relações de trabalho, seja nas relações escolares, seja onde for, quando nós nos deixamos
ser fascinados pelo poder. Quando nos tornamos controlados pelo desejo de dominação, que não só domina, como nos explora. E aí é preciso, talvez, tomar muito cuidado. Essa marca que faz com que o indivíduo fique fascinado pelo poder de controle, o controle sobre a vida do outro, nos seus mínimos detalhes, naquilo que vai desde o controle do pensamento ao controle dos corpos, seja no controle da questão da sexualidade, seja na questão da repressão de determinadas orientações sexuais, seja no controle de natalidade, do direito ou não da mulher interromper ou não uma gravidez. E aí esse pensamento controlador é uma das marcas principais uma das características fundamentais do fascismo. E isso, né, nesse exercício da micropolítica que acontece nas relações marido e mulher, pai e filho, professor e aluno, pastor e fiel, e etc., nós temos que tomar cuidado se o que está presidindo essas relações não são esses desejos fascistas. E aí o Foucault, Nertan voltou, significa que eu tenho pouquíssimo tempo para concluir. Obrigado. Então, o Foucault, no prefácio do Antiédipo, na tradução que ele prefaciou para a versão norte-americana desse livro, ele nos lista alguns elementos que são fundamentais para tentarmos ter um pensamento antifascista, um pensamento que tenta sair dessa tentativa de controlar a existência humana. A primeira coisa que ele nos diz é que nós temos que escapar, nos libertar de uma ação política que busca uniformidade ou busca totalidade. Isso é um elemento importante. Outra coisa é tentar também abandonar, e aí é um pensamento um pouco anarquista mesmo. Não ficar respeitando tanto hierarquias piramidais. A hierarquia é um problema, né? O poder de controle via hierarquias é muito, muito sério. É preciso libertar-se das velhas categorias do negativo, né? Lei, limites, castração, falta. Então, isso é um elemento importante, porque enquanto que desejo, ao longo da tradição filosófica, sempre foi visto como falta, né? De Platão até Lacan, desejo é falta. No pensamento que é produzido por Deleuze e Guattari no Antiédipo, desejo é produção, desejo não é falta. Você não deseja o que te falta, você deseja aquilo que é produzido socialmente, não que lhe falte, né? Então é preciso tomar cuidado com essas categorias, que são categorias negativas. É preciso potencializar o positivo, e aí pensar não de forma binária, mas pensar de forma múltipla, não pensar através de identidade, mas pensar a partir de diferenças, pensar a partir de fluxos, agenciamentos, não considerar que o que é produtivo não é o que está sedentário, mas é o que é nômade, né? O que flui. Quando nós conseguimos, então, nos libertar dessa postura unitarista, binária, né, do pensamento binário, nós vamos gradativamente conseguindo nos descolonizar do fascismo que está presente nas nossas relações. E o que é mais importante, segundo Foucault, nesse seu prefácio, nós temos que tentar evitar não cair de amores pelo poder. O poder é algo problemático.
porque é a partir dele que tudo acaba se desdobrando. O pensamento, então, antifascista, ele tem que ser encarado como um pensamento que quer romper com algumas coisas que o Cristiano sinalizou também para a gente, que é a marca pelo ódio, pela, né, truculência. Então, o pensamento antifascista é um pensamento que deve ser alegre, que deve privilegiar não identidades, mas diferença, buscar compreender fluxos e agenciamentos. É um pensamento rizomático, é um pensamento nômade, é um pensamento que busca, então, neutralizar o desejo latente pelo poder, esse delírio bastardo pela hierarquia, e buscar, de forma frenética, um mundo que inclua e não exclua. Eu acho que basta por hora. Eu teria algumas coisas a mais, quer dizer, muito mais, mas o tempo não deu certo aí. O tempo é nosso inimigo agora, né? Tudo não correria. Mas obrigado, professor Cléber, uma excelente exposição. Mas para fecharmos, né, esse debate, vamos abrir mais 5 minutinhos para vocês, então, fundirem as suas ideias e tentarem dar um arremate final desse debate, que é interessante, né? Quem sabe apresentando algumas soluções, para se é que existe solução para a humanidade, né? Nesse ambiente tão pessimista. Então, fica à vontade, Cristiano e Cléber, para tentar arrematar aí 5 minutinhos para a gente fechar esse nosso debate e tentar fundir as suas duas palestras que acho que foram muito benéficas para a nossa tarde de hoje, nossa noite de hoje. Você gostaria, Cléber? Para a gente ficar... Eu posso, então, eu vou concluir dizendo só uma coisa que eu escrevi aqui há um tempo. Eu quero ler isso como um síntese do que eu pensei. Para uma vida não fascista, é fundamental exercer um tipo de pensamento que vai na contramão de tudo isso que eu disse. Para não cairmos na armadilha sedutora do fascismo, nós precisamos não apenas mudar nossa forma de pensar, compreendendo os fenômenos sociais como realidades múltiplas, complexas, nômades e dinâmicas, mas é necessário também que todas as formas de controle do corpo, as biopolíticas, as necropolíticas, e do pensamento, a massificação cultural, sofram resistência por parte de quem não quer ser sufocado por esse sistema. Como disse Deleuze, não nos cabe temer ou apenas esperar, mas é preciso criar novas armas de resistência. Novas armas para programarmos atos de resistência. Sem isso, nós vamos ser, de fato, tragados, não só por uma pandemia, mas por um sistema que está asfixiando a humanidade. Não há resistência ao fascismo numa sociedade de controle sem armas. E não é apenas esperar. Não basta ter esperança, nesse sentido do verbo esperar. É preciso muito mais alimentar as lutas e as resistências contra o pensamento fascista, lembrando a esperança como nos ensinou Paulo Freire no verbo esperançar. Porque, como nos ensinou o Freire, nós não podemos confundir essas coisas. A esperança do verbo esperançar com a esperança do verbo esperar. Aliás, uma coisa muito problemática é essa, porque o verbo esperançar, ele indica exatamente fluidez, ação. Então, não é ficar de braços cruzados esperando que as coisas vão acontecer, mas é preciso, num processo contínuo de luta, fazer com que a esperança, junto com a ação, se efetive, se concretize. Só assim nós vamos conseguir lutar contra o fascismo. Seria a busca efetiva por canais que freiem todo esse desmando contra a nossa democracia, toda essa situação que provoca retiradas de direitos fundamentais, que foram conquistas históricas feitas pelos homens e mulheres nesse país,
e que, infelizmente, nós estamos tendo muita esperança da espera e pouca esperança de ação, de ter essa esperança ativa e não uma esperança passiva. Assim a gente vence o antifascismo, a gente vai vencer a pandemia. Sim, posso? Por favor, Bem, arremate. tá. Então, vamos lá. Então, eu acho que aí tem um debate importante, que eu acho que serve para a gente refletir um pouco mais, que é o fato exatamente do caso específico do Deleuze. Ele está assistindo, em 1990, 5 anos antes da morte dele, a ascensão do neoliberalismo e produzir esses 2 pequenos textos, uma entrevista e um pequeno texto, sobre a ascensão das sociedades de controle. Eu acho que aí é um elemento novo nesse processo. É diferente da vivência de 68. Né? É diferente da vivência de 68. Ali, agora, nos anos 90, dentro do neoliberalismo, o monstro que sai, né, de dentro do sistema é uma coisa impressionante. Né? Ele está nos alertando para um poder impressionante, um poder global, um poder mecânico, de controle em espaços abertos. Quer dizer, deixou até mesmo as antigas sociedades disciplinares, né, que tanto Foucault trabalhou e mostrou, e etc. e tal, para trás. Ele é até radical nesse aspecto, no próprio texto dele. Né? Ele vai dizer, ele tem uma parte que ele diz assim: nós vamos sentir saudade das sociedades disciplinares. Imagina isso. Ele está dizendo que a gente vai sentir saudade das sociedades disciplinares perante a sociedade de controle. Quer dizer, o monstro que ele começa a ver naquele momento é um monstro titânico. Né? E é esse monstro aqui que nós estamos assistindo. Né? É esse monstro que nós estamos assistindo se movimentando. E existe sim, eu acho que o Kleber identificou bem, existe sim uma conexão entre o neoliberalismo e o fascismo. Por quê? Se o neoliberalismo, a certidão de nascimento dele se dá com Nixon, né, em 71, ele aparece, de fato, nos anos 80, com Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher. Né? O Ronald Reagan e as suas guerras e os seus apoios às ditaduras latino-americanas, particularmente o do Pinochet, no Chile, que foi um laboratório de aplicação do neoliberalismo. O Chile foi o primeiro país do mundo a aplicar o neoliberalismo, ou seja, uma ditadura fascista aplicou o neoliberalismo em primeiro lugar. E a Margaret Thatcher massacrou os mineiros, né, lá na Inglaterra, demitindo e mandando a polícia prender e acabar com os sindicatos. Então, você vê que a gestação do neoliberalismo ela dialoga tranquilamente com as ditaduras. Quanto mais o Estado for mínimo, né, para concluir, quanto mais o Estado for mínimo, esse mínimo vai ser para controlar esses setores que estão fora do processo. Né? Os desempregados, a periferia, né? o que está afastado. Quer dizer, você utiliza o aparelho do Estado, ele é mínimo para isso, para a segurança interna, para a guerra interna, para o controle interno. Fora isso, é tudo liberado. Liberado para quem? Para a ação dos oligopólios. Né? E para fechar mesmo, e isso tudo num contexto, aí a questão da micropolítica. Né? Veja bem, a micropolítica, o cara que ficava dentro de casa lá, né? O pastor que ficava oprimindo lá dentro da igreja, o sujeito que ficava agredindo a mulher dentro de casa, agora esse idiota é o portador da verdade
na grande rede de computadores, como disse Humberto Eco. O idiota da aldeia global, virou o idiota da aldeia global do Marshall McLuhan. Né? Ele agora é o portador da verdade. Né? Então, ele pode entrar aqui amanhã, nessa live aqui, e gritar os impropérios que ele quiser. Nós estamos fazendo todo um esforço aqui para resgatar uma parte fundamental do debate filosófico da cultura ocidental, e ver um idiota qualquer vai vir nos ofender depois, está entendendo? Que não sabe de nada. Quer dizer, o micro virou macro. Está entendendo? Ele está na rede global e ele está comandando a rede global. Está tudo igualado por baixo. Então, esse sistema de controle em espaços abertos, que deu essa oportunidade para as máquinas falarem, que dá oportunidade para o pequeno fascista se tornar um grande fascista, né? O grande ditador, o portador da sua verdade, é o que nos controla e é o que nos oprime também, e é o fascismo. Fechando, eu só queria dizer o seguinte: o Ocidente está nisso aqui, muito bem caracterizado aí pelo Clever, e da qual eu dei algumas pinceladas. Mas existe alguma coisa acontecendo no Oriente, que nós ainda vamos sofrer esses efeitos, ainda vamos entender o que está acontecendo ali, que é a ascensão da China. Mas isso fica para um próximo debate. Agora, Cristiano, uma coisa que eu acho que é preciso dizer também. Quando você chama atenção para Maio de 68, nós temos que lembrar, e Deleuze deixa isso muito claro no Agédico, que é, na verdade, um desdobramento de tudo aquilo que foi vivido em maio de 68, que o fascismo, o controle, e o controle que vai vir depois do maio de 68, né? Uma sociedade, se você tem 68 gritando por liberdades, gritando por um processo de desinstitucionalização rigorosa do sistema de ensino e de outras coisas que era vivido na questão de sexualidade, etc., o que nós vamos ter, na verdade, depois é um desdobramento político terrível. Por que acontece esse desdobramento terrível? A direita assume poder e você tem o sufocamento total do que foi os gritos de liberdade de maio de 68. Porque há um desejo desse controle, Cristiano. Nós não podemos achar que as pessoas abraçaram o fascismo italiano ou abraçaram o nazismo na Alemanha por uma questão, porque foram enganadas. Não foram enganadas. As massas desejavam isso na mesma medida que o Brasil entrou no que entrou por desejo, por vontade. Não foi engano. Ninguém pode dizer que foi enganado. Hitler não enganou ninguém, na mesma medida que ninguém foi enganado aqui no Brasil quando colocou esse grupo no poder. Tá? Porque existe um desejo de controle. Então, se por um lado parece que nós vamos chorar a sociedade de controle que nós estamos vivendo, por outro lado nós não podemos esquecer que essa sociedade de controle é alimentada por nós também. Nós oferecemos todos os dados para que esse controle seja efetivo. Nós é que abastecemos essa rede para ela continuar nos controlando mais. Então, é paradoxal, né? Mas esse paradoxo do desejar o controle é antigo, né? E a gente volta lá no discurso da servidão voluntária, como que a pessoa pode desejar a própria servidão. Nós continuamos, na mesma medida, em certo sentido, fazendo a mesma coisa. Desejando o controle, desejando ser controlado por alguém, para ditar os nossos caminhos, dizer o que eu devo fazer, não devo, por onde eu devo ir, como eu devo fazer. Então, eu acho que isso é preciso lembrar também. Um paradoxo que eu enxergo hoje de maneira assim, até gritante é quando as pessoas falam em liberdades individuais. E aí você vai querer saber mesmo quais são essas liberdades individuais, e aí as liberdades individuais são essas. A de expressão, por exemplo, é uma liberdade individual que as pessoas sempre chamam para si, né? e como valor sagrado do liberalismo, clássico, inclusive. Mas onde é que é exercido essa liberdade de opinião mesmo? Vamos lá. As redes sociais? Já vimos que não. Né? Já vimos ali que há um controle de bolhas ali, que você fala sempre para o seu mesmo público. Né? Você não fala para o grande público. Então, o que nós chamamos, o que as pessoas acham que são liberdades individuais e que são livres para emitir opiniões,
ela é tragada por essa máquina de controle, né? E que, no fundo, se utiliza da palavra liberdade, né? De maneira hipócrita, porque não há liberdades individuais, as suas opiniões individuais, elas entram num liquidificador e são trituradas e servidas em pequenas bolhas para pessoas que pensam iguais a você, e a única liberdade mesmo que existe aqui no mundo ocidental e no liberalismo ocidental são dos oligopólios. Esses, sim, fazem o que querem, entendeu? Conosco. Então, esse é um paradoxo, que o liberalismo atua e que eu vejo as pessoas batendo cabeça com relação a isso, né? Mas aí eu acho que nós iríamos... Para fechar, quando a gente chama assim, então vamos discutir a comunidade, né? Ah, não, eu quero minha liberdade individual, eu quero minha liberdade individual, eu quero ir e vir, não quero ficar preso em casa por causa de uma pandemia. Mas e a comunidade? Hã? A comunidade se choca com as suas liberdades individuais, que na verdade nem existem, entendeu? E quando você vai falar para uma comunidade, você vai falar na forma de alguma organização, né? Então é isso, eu queria apenas destacar esses elementos o problema da organização, ela continua posta. Quando o Estado e as organizações tradicionais, elas implodem, infelizmente, o que nós estamos assistindo hoje, o que se eleva, as soluções que se elevam são poderes de igrejas, são líderes carismáticos, são soluções de grupos de força, né? São soluções mais atrasadas do que propriamente uma solução mais evoluída, do que, por exemplo, quando o Estado desaparece, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado também com os nossos desejos. Às vezes, o fim do Estado, em determinadas circunstâncias, é uma coisa pior do que a manutenção de um Estado democrático mesmo, às duras penas, né? Então, eu vou ter que discordar. Eu acho o seguinte, porque você vê, por exemplo, ali na Líbia, né? Na Síria, no Iraque, onde os estados desapareceram, quem foi que emergiu, né? Emergiu esses grupos religiosos, radicais, armados, grupos de força. Não foram partidos organizados, não foram sociedades libertárias. Né? Mas aí, então, assim, é claro, nós sairíamos do nosso debate, Cristiano, porque nós sabemos que ali você tem uma relação direta entre o Estado e a religião. Você não tem a diluição do Estado. Na verdade, o Estado Islâmico ou esses estados marcados pela teocracia... Nem do Iraque, nem da Síria e nem da Líbia. Nesses três casos, não eram estados religiosos. Eu sei que eu acho que você está alfinetando os anarquistas quando você diz aí que tem um ar cuidado com o desejo da diluição do Estado, porque acho que o anarquismo, quando ele briga e luta contra o Estado, ele luta exatamente contra esse controle de todas as minúcias, de todos os detalhes da vida que o Estado quer fazer. E aí nós temos realmente um problema sério. E você sabe disso. Além do mais, existe um problema maior que nós talvez teríamos que pensar depois, é que desejo ou liberdade individual, elas nunca existiram efetivamente dentro do Estado. Porque o desejo é produção social. Não existir, nem existe. Consequentemente, os desejos são induzidos por um indivíduo em achar de fato que ele está livre para desejar o que quer. Não está. Ele vai desejar apenas aquilo que o sistema permite que ele deseje. Então, há uma produção do desejo já muito clara, de tal forma que essas individualidades são meras ilusões. Ilusão que nasceu da ilusão que nós somos indivíduos, né? Que tem uma psique individualizada. Né? Os nossos fantasmas, os nossos medos, os nossos desejos são coletivos. Todos eles. São fantasmas coletivos, são desejos coletivos, produzidos por quem está no controle efetivo. Comunitários. Comunitários. É isso mesmo. Desejos comunitários. Mas aí seria outro debate que nós teríamos que fazer. Mas vamos deixar para uma outra
Eu acho que é um debate interessante no campo da esquerda, esse debate aí sobre perspectivas mesmo e debate acerca do papel do Estado, né? Sim, sim. Vai lá, Nirtan, você que é o nosso cicerone. Agradecemos às pessoas Cláudia Fernandes e Cristiano Capovilla, né, por essas brilhantes explanações que foram bastante profundas e, como nós vimos, poderia se aprofundar ainda mais, né? É uma coisa puxa a outra, realmente, o final do debate ficou bem quente, dá vontade de continuar, mas o tempo não nos deixa. Mas é isso aí, foi excelente, né? E agradecer também a coordenação do curso de Especialização em Filosofia, né, lá do Campus de São Bernardo, e chanceler esse evento aqui, Filosofia Online, e nos dá o apoio técnico também e o apoio também de organização, né? É um grupo de filósofos de todo o continente que trabalha junto nesse evento, mas o curso de Especialização em Filosofia, ele trabalha na questão pontual da tecnologia, né? Estamos aqui graças ao apoio desse curso que está nos chancelando. E também agradecer a quem está nos ouvindo agora, nos assistindo, né, que é o nosso público maior, e que, ao assistir essa palestra, que obviamente foi gravada, mas você pode colocar nos comentários o seu questionamento, que as pessoas terão todo o prazer em responder, né, em um momento posterior. Coloca lá nos comentários que a gente vai ler e vai encaminhar para as pessoas e vamos fazer um segundo momento de respostas, né, e uma reflexão. Esse evento ele tende a crescer, né? Então a gente vai ter um público bem fiel para estar sempre respondendo ao que vier de vocês. Então, de logo, a gente agradece a audiência, né, de todos vocês. Também lembrando que o próximo encontro, né, do Filosofia Online, dia 20 de maio, será com o professor Daniel Tomelonio e comigo, Nirtan Maia. Trataremos de política, espaço público e pandemia, Kant e Schiller, né? São os nossos autores, nós estamos estudando também no nosso doutorado, e faremos esse debate para a atualidade de uma forma mais aproximada possível, né? Já que são dois autores que estão um tanto distante desse nosso tempo, mas não distante da modernidade, né? Eles estão lá na modernidade com uns dos primeiros a pensar esse problema que hoje a gente está discutindo aqui, né? Então, a gente encerra nossa rodada aqui da Filosofia Online e desejando a todos vocês uma boa noite, né? E eu vou dar uma palhinha aqui com uma música do Belchior para que a gente encerre com a arte, né? Fazer uma arte, tentar me enquadrar aqui um pouquinho. Acho que vou sair meio cortado, mas que vale a minha intenção. Hoje de manhã o Cleber me mandou essa música e ela ficou na minha cabeça, então vai ela aí. Belchior. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, se desentende no instante em que fala. Cada um guarda mais do seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito direto, sua mão calada. Selada de medo, sai da cabeceira. É hora do almoço, minha mãe reclama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira. No fundo do prato, é hora do almoço. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida. E se não seja morte ou coisa parecida, ou coisa parecida, aparecida. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de touro, é um pouco sozinho. São as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida em nosso coração. Eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisas, cuidemos da vida, que não seja morte ou coisa parecida.
Aparecida, ou coisa parecida, Aparecida. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado pela audiência.